Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas, a nossa série de milagres de Jesus. Então estamos aí caminhando nessa grandes milagres, né, como temos falado, que não caberiam num livro todos os milagres que Jesus fez. Mas lembrando, são sinais. E hoje nós vamos entrar na sinagoga e na casa de Pedro, ou aliás, da sogra de Pedro, para testemunhar a autoridade de Jesus sobre o mal e sobre a doença. Nós vamos fazer um mover especial de cura, a cura está chegando. Então, quando nós mergulhamos na palavra de Deus, quando nós conhecemos aquilo que é um mover especial do Senhor Jesus, nós começamos a perceber que os milagres não são só milagres, mas são sinais. E na aula passada, na nossa série, estudamos a cura do filho do oficial do rei, que obviamente foi ali um testemunho para alguém que era possivelmente um estrangeiro, alguém que tinha toda, vamos dizer assim, uma vida conhecendo de fora o judaísmo, mas que ali iria conhecer o poder do Filho de Deus na vida do seu filho. Agora, vemos que ali a palavra de Deus ela operou à distância, a fé daquele homem foi recompensada. Então vemos aí um sinal muito importante do Senhor Jesus. E hoje nós vamos continuar essa caminhada proposta a dissecar os evangelhos, estender cada detalhe para cada contexto. E o tema de hoje é um dos milagres mais bonitos e cheios de humanidade, que é a cura da sogra de Pedro. Mas antes de chegarmos na casa de Pedro, vamos ver o que aconteceu na sinagoga de Cafarnaum. E eu quero fazer uma brincadeira aqui, né? Porque algumas pessoas dizem que Pedro negou a Jesus porque ele curou a sogra dele. Mas é brincadeira, eu não creio que seja por isso. Mas a sogra dele, verdadeiramente uma mulher de fé e uma mulher de entrega. Então imagine a situação a qual eles estavam vivendo, a ponto de levar todos os enfermos para aquele local. Então, Cafarnaum, como nós vimos aí nas imagens, ficava bem ao lado da sinagoga. Ela vai se tornar ali a casa da sogra de Pedro, ou de Pedro, vai se tornar o QG, o quartel-general, aonde, além dos 12 apóstolos, nós vamos ver que muitas pessoas serão trazidas ali. Inclusive pessoas que vão ser o quê? Repreendidas por demônios. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso. Então, Jesus desce para Cafarnaum, é uma cidade importante da Galileia, ela fica bem às margens da Galileia e era um centro de distribuição de peixes. Tinha também uma guarnição romana com um centurião e era o posto de coleta de impostos. Então era uma cidade estratégica, com influência romana e também judaica. E num sábado, Jesus entra na sinagoga e começa a ensinar. E o povo ficava assim maravilhado, porque a palavra dele era diferente, ela tinha autoridade, não era como a dos escribas, que viviam citando outros rabinos. Jesus falava com quem tem poder, domínio e conhecimento próprio. Vamos ler Lucas capítulo 4, versículo 31, que diz assim: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Então nós vemos agora, nesse momento, que tantas pessoas eram levadas, muitas vinham ali ao redor, procurando serem libertas. E de repente vem alguém, um homem possesso por um espírito imundo, e começa a gritar: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Viesse para destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Então ali nós vemos essa passagem que vai
mostrar, eu quero até ver detalhes dessa passagem. Vamos ver Lucas capítulo 4, versículo 33 e 34, que diz assim: achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para perder-nos? Bem sei quem és, ó Santo de Deus. Então nós vemos aí o reconhecimento por parte desse demônio. Então ele reconhece, ele sabe quem é o Santo de Deus. Mas Jesus não quer testemunho de demônio. Então ele o repreende. Cala-te e sai deste homem. E o espírito imundo joga o homem no chão, mas sai sem lhe fazer mal. E todos ficam assustados e perguntam: que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele ordena e eles saem. E nós vivemos num tempo até muito estranho, né? Porque Jesus não dava voz para demônio. E às vezes a gente vê horas e horas, até em programas de TV, em lugares onde a pessoa fica lá entrevistando o demônio e assim por diante. Houve uma situação de uma menina, logo no começo da nossa igreja, que ela não era muito boa da cabeça. E que quando ela começou a caminhar na nossa igreja, ela ficava assim, sentada e fazia às vezes assim. E fazia assim. E todo mundo começou a se preocupar que ela fosse endemoniada, mas ela não era muito boa da cabeça. Aí passou tudo por um processo, depois ela veio contar pra gente o que aconteceu. Ela foi numa igreja ali em Peruíbe e achava que era como a nossa tudo, mas o que aconteceu? O primeiro streamlink que ela deu, o pessoal veio e começou a orar e repreender. Bom, e aí ela entrou na do pessoal, e aí começou a conversar com eles, e eles achando que ela estava endemoniada, aí eles perguntavam: que lugar que você age? Aí ela ia falando, ela conhecia a cidade de Peruíbe, ela dando detalhes, ela ficou quase 1 hora falando de detalhes, que como se fosse um demônio, aquelas pessoas perderam o seu tempo, e ela depois também, porque depois ela queria parar com aquilo, e ela falava: não, o demônio já foi embora. E aí eles falavam assim para ela: ah, mentiroso, eu sei que você está aí. Bom, ela ficou até de madrugada depois e conseguiu sair dessa situação. Bom, você vê, isso é muito forte, né? As pessoas muitas vezes brincam com demônios, mas Jesus não dava qualquer tipo de espaço. Então, o primeiro confronto público de Jesus com o reino das trevas acontece dentro de um lugar religioso, a sinagoga. Por isso que nós temos que ter discernimento. Isso nos mostra que o problema, muitas vezes, não é o lugar, mas é o coração. O diabo pode estar onde menos se espera, mas a autoridade de Jesus ela é absoluta. Então, no Antigo Testamento, nós vemos, por exemplo, Davi expulsando um espírito maligno de Saul, através de um louvor a Deus com harpa. Mas Jesus não precisa de rituais complicados, ele não usa encantamentos, nem invocações, ele simplesmente ordena com autoridade e os demônios obedecem. Isso, naquele momento, era até algo novo. Então existiam lá os exorcistas da época que usavam fórmulas, invocavam nomes de anjos, às vezes até usavam raiz de cheiro forte, mas Jesus é diferente. É a palavra dele que tem poder em si mesma. Então é muito importante nós termos essa noção, porque quando nós o recebemos como Salvador e como temos esse poder e autoridade da igreja, no nome dele, é que nós vamos repreender. E uma coisa muito importante é o sentimento que a gente tem. Vejam que o detalhe dessa passagem é que era dentro de uma sinagoga uma pessoa endemoniada. Então, uma coisa até que nós poderíamos chamar de estranha. Mas o sentimento muito importante que nós temos que ter em relação ao endemoniado é amar a vida do endemoniado e não achar que por causa do demônio quem tem que pagar é o endemoniado. Então eu já vi também expulsão de demônio que só faltava a pessoa espremer a cabeça do endemoniado. Eu já vi gente dando beliscão em endemoniado, já aconteceu de tudo. Mas a realidade é que no poder da palavra, no nome do Senhor, com sentimento verdadeiro de amor, é que nós vamos ver a libertação. E é muito interessante, inclusive, que no caso até de Saul, que vinha um espírito maligno, que Davi, ele sabia muito bem tocar harpa, ele era um adorador,
ele era um músico, vamos colocar assim. E ele, ao tocar a música, é que saiu o demônio. E esse demônio, por incrível que pareça, veio por parte do Senhor. Então veja que a autoridade de Deus, ela pode até fazer com que entidades malignas sejam usadas. Vamos ler 1 Samuel 16, versículo 23, que diz assim: E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Então é uma situação muito interessante, porque quem colocou o espírito maligno na vida de Saul foi o próprio Senhor. Então Deus é Senhor. Então aquela ideia que às vezes a gente tem, o diabo de um lado, o outro lado Deus, a batalha épica, não tem nada a ver. Deus é criador, o diabo é criatura desviada, que caiu, mas é criatura. E aí, nesse caso de Saul, Deus precisava fazer com que Davi começasse a frequentar o palácio, tivesse contato com toda a estrutura, porque ele iria se tornar rei sobre Israel e precisaria, então, se aprofundar. Então, a nossa vida ela é uma vida muito interessante, porque quando nós temos dentro do nosso coração um propósito de fazer a obra do Senhor, pode ter certeza, não há entidade que vá causar impedimento, obviamente você andando na luz, na verdade, em santidade, e também até as situações que possam dar a interpretação de serem negativas, no final elas podem cooperar com o nosso bem. Veja que ali um demônio no fim favoreceu ao rei Davi, que de repente agora estava mais próximo do rei Saul, e dali para frente ele vai ocupar espaços maiores até se tornar o grande general do rei Saul. Bom, nós vamos a um pequeno intervalo, voltamos já já com mais Escola de Profetas.